Bom dia, sétimo ano, estão todos bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos começar com a correção da atividade de casa e vamos dar continuidade, ao capítulo 2 sobre o sistema respiratório, tá? Vamos lá? Todos com o livrinho aberto, página 279, vamos só dar uma comentada aí no RA. No RA, gente, vocês observaram que mostra uma animação sobre o processo de respiração celular. E mostra também a importância desse processo. Por que o processo de respiração celular é importante? Por quê? Porque através dele nós obtemos oxigênio, e o oxigênio é um gás essencial para que as nossas células possam funcionar e, dessa forma, obter energia, para que elas possam funcionar da melhor forma possível. Essa animação também ela mostra a fisiologia da hematose. O que é hematose? São as trocas gasosas que acontecem nos nossos pulmões. O ar entra pelas cavidades nasais, em seguida vai se deslocar pelas vias respiratórias até os nossos pulmões, onde esse ar vai levando o oxigênio lá para o pulmão e de volta ele vai trazer e eliminar do nosso corpo o gás carbônico, que é tóxico para o nosso corpo. E ele é produzido naturalmente pelo próprio processo de respiração. Então a respiração ela acontece tanto a nível celular quanto a nível fisiológico mesmo, o ato de respirar, a respiração que nós chamamos de respiração mecânica, ok? Vamos lá para o exercício de interação, página 279 ainda. Em equipe, leiam a afirmação a seguir e respondam às questões propostas. Um bebê, logo após o nascimento, chora com bastante força. E isso faz com que os pulmões se encham de ar. Item A. É possível afirmar que o bebê está respirando pela primeira vez? Sim, tá, gente? Antes do nascimento, o que acontece? As trocas gasosas, elas são feitas lá entre o bebê, através do cordão umbilical, com a mãe. E depois do nascimento, é que o sistema respiratório do bebê vai realmente fazer as trocas gasosas no seu pulmão. E isso só acontece, esse processo de entrada e saída do ar dos pulmões, quando a criança nasce. Por quê? Porque quando a criança está lá no útero da mãe, ela está mergulhada numa bolsa de líquido, chamado de líquido amniótico. Essa bolsa é um líquido mesmo. Então, como é que o bebê vai respirar, e não vai ficar afogado com esse líquido? Porque ele respira, as trocas gasosas dele acontece entre o seu sangue e o sangue materno através do cordão umbilical. B. Será que as células que formam o corpo do bebê já realizavam a respiração celular antes dele nascer? Com certeza, tá? Antes, de os pulmões se encherem de ar, as células do corpo do bebê já realizam a respiração celular. E aí, quando o bebê nasce, ele passa a fazer a respiração mecânica, que é o ato de ventilar, entrar e sair ar dos pulmões. Ok? Então, dando sequência ao nosso capítulo sobre o sistema respiratório, nós temos aqui o processo de hematose. Nós vimos, na aula passada, que o nosso sistema respiratório ele é formado pelas vias respiratórias e por um par de pulmões. E aqui nós temos o local exato lá no pulmão, que são microscópicozinhos, que são chamados de alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares é onde ocorre o processo que nós chamamos de hematose. Hematose é a troca de dois gases, oxigênio com o gás carbônico. E esse processo ele acontece por um fenômeno chamado de difusão. Como assim, professora? O ar, observe aqui que os alvéolos, que são essas bolinhas, elas estão cheias de vasos sanguíneos, o que está de vermelhinho e de azulzinho, são vasos sanguíneos, certo? Então, essa proximidade desses capilares sanguíneos, que são os vasos sanguíneos menores, com o alvéolo pulmonar, permite que o oxigênio, que vem aqui do ar, ele consiga entrar aqui na corrente sanguínea, nesse vasozinho aqui fino, capilar, e o gás carbônico que está aqui dentro, ele possa ser eliminado para o ar e ser eliminado do corpo através de um processo que a gente vai já falar, chamado de expiração. Então, na inspiração,
Quando a gente coloca o ar nos pulmões, o oxigênio está entrando. Aqui ele está numa concentração maior, aqui ele está numa concentração menor no sangue. Então, ele vai difundir, ele vai se movimentar de onde ele tem mais para onde ele tem menos. Então, ele sai do ar e vem para onde? Para a minha circulação. E, através da circulação, ele vai ser levado para todas as células do corpo. E, em contrapartida, o CO2, que é o gás proveniente do metabolismo da célula, do funcionamento da célula, que é tóxico para mim, ele precisa o quê? Ser eliminado. Então, ele está numa concentração maior aqui no sangue, e aí ele está em concentração menor no ar. Então, ele vai passar do sangue para o ar, e ele vai ser eliminado através do processo de expiração, tá? Isso, para a gente poder fazer a respiração, nós temos dois músculos importantes. Então, quais são, professor, os músculos que me auxiliam no processo respiratório? O músculo diafragma, tá? Que é esse que fica aqui, tá, gente? Ó, esse músculo aqui, ele separa a cavidade torácica da abdominal, ele tá aqui. E os músculos intercostais, que são esses que ficam entre as costelas, tá? E também existe uma diferença de pressão dentro do pulmão e no ambiente em que eu estou, tá? A pressão interna do pulmão e a pressão atmosférica. Daí nós temos dois movimentos respiratórios. Nós temos o movimento de inspiração e temos o movimento de expiração. Inspirar, ó, todo mundo enchendo o pulmão de ar, eu estou permitindo a entrada de ar nos meus pulmões. Qual o comportamento desses músculos? O diafragma e os músculos entre as costelas, chamados de intercostais, eles contraem, tá? Quando o diafragma contrai, ele desce. Quando o diafragma desce contraído, as costelas, né, elas se expandem, ou seja, há uma expansão da caixa torácica, suspendendo então as costelas, tá? E aumentando, portanto, o volume da caixa torácica. Todo mundo aí inspirando e olhando o que acontece, né? Botando a mãozinha aqui, ó, na caixa torácica, né? Ela aumenta de tamanho. E na expiração, expirar é você fazer um movimento contrário. Seu pulmão estava cheio de ar. Agora eu vou eliminar todo o ar. O que acontece? O diafragma relaxa e ele sobe, e os músculos intercostais também relaxam, né? E isso permite a saída de ar dos pulmões, porque há uma diminuição também da caixa torácica. A gente vai mostrar aqui esses dois movimentos, tá, gente? Esse aqui nós temos a inspiração, entrada de ar nos pulmões, expiração, saída de ar nos pulmões. Olha aqui, tá? O ar inspirado, ele vai lá chegar no meu pulmão. O que acontece com o diafragma, que é esse músculo aqui, ó? Ele contrai e desce. Os músculos intercostais, eles também contraem e elevam as costelas. Isso faz com que haja um aumento do tamanho da caixa torácica. Ela expande. E observe o que acontece com relação à pressão. A pressão dentro do pulmão, ela é menor do que aqui fora. Então, o ar tende a sair de onde tem uma maior pressão para onde tem uma menor pressão. Então, isso ajuda também a entrada de ar nos pulmões. Já no processo de expiração é o contrário. O diafragma relaxou e subiu. Está aqui ele, ó. Os músculos intercostais, eles também relaxaram, né? E a caixa torácica, ela diminuiu de volume. A pressão dentro do pulmão, ela é maior do que fora do pulmão. Então, há uma saída do ar dos pulmões. Aqui a entrada de oxigênio, aqui na expiração, a eliminação do gás carbônico. Certo? Não esquecendo, gente, diafragma participa e os músculos intercostais. Ok? Agora nós vamos falar sobre o controle da respiração, né? A nossa respiração, ela é controlada pelo nosso sistema nervoso central. Por mais que você tente, por exemplo, tá em casa, né? Vou botar a mão no nariz para eu não respirar, tampa a boca e o nariz. Vai chegar um ponto, gente, que eu não vou conseguir segurar, né? E de alguma forma eu vou voltar a respirar. Por quê? Porque isso é controlado pelo nosso sistema nervoso central, numa região chamada de bulbo respiratório ou centro respiratório, que de forma involuntária, ou seja, sem depender da minha vontade, eu vou acabar respirando
né, em determinado momento, ok? Por isso que às vezes a pessoa faz um mergulho, né, tá lá na piscina, mergulhou, tá? E aí tampou o nariz e ficou lá um certo tempo. Vai chegar um ponto que mesmo ela tentando tampar o nariz, ela vai começar a respirar. Se ela não sair de dentro da água, ficar lá imergida dentro da água, o que é que vai acontecer? Ela vai entrar água nos seus pulmões e ela pode morrer, ok? E durante uma atividade física, né, o que acontece com a minha respiração? Todo mundo, quando chega da aula de educação física, né, aqui na escola, na sala de aula depois, chega todo mundo, né, ofegante, com respiração mais forte, com os batimentos cardíacos mais fortes. Por que isso acontece? Porque quando a gente faz uma atividade física, as nossas células elas precisam de mais oxigênio, né, lembrando que elas respiram e para isso elas precisam do oxigênio. E a finalidade do processo de respiração celular é obter o quê? Energia. Tá? Então isso faz com que o nosso corpo ele comece a produzir uma grande quantidade de gás carbônico, que é o CO2, que vai ficar no meu sangue. E isso vai ser levado lá para o meu cérebro, que vai entender, né, nessa região chamada de bulbo, que vai entender que tem muito gás carbônico e que isso precisa ser eliminado através de várias expirações. Então, isso vai aumentar o quê? A minha frequência respiratória, eu vou respirar mais rápido, expirar, para poder eliminar esse excesso de gás carbônico que eu produzi por conta de uma atividade física, tá? E vai também fazer com que chegue o quê? Mais oxigênio nas minhas células, porque eu vou respirar mais, tá certo? Aqui nós temos o processo de fonação. E o que é a fonação? É a vibração de estruturas, tá? Que estão lá na nossa laringe, chamada de pregas vocais. Essas pregas vocais, elas são vibradas, né? Elas vibram na hora que a gente está colocando o ar para fora, né? Quando a gente está falando aqui, as minhas pregas vocais, elas estão vibrando. E essa vibração, ela vai ser chamada, né, de fonação. Isso na produção de sons, né? Nós somos animais que produzimos sons. E além dessas pregas vocais, nós temos ainda a participação da nossa boca, dos lábios, da língua, que ajuda para a gente fazer esses movimentos de produção dos sons, né? As próprias cavidades nasais, por exemplo. Então aqui a gente tem uma prega vocal, na respiração ela está aberta e quando eu estou falando, tá aqui as pregas, elas ficam vibrando. Bom, agora nós vamos falar sobre algumas doenças associadas ao nosso sistema respiratório. Gripe e resfriado, né? Quase todo mundo já teve, pelo menos uma vez na vida, gripe e um resfriado. Qual é a diferença entre elas, professor? É o tipo de vírus, é a primeira diferença. A gripe, ela é causada por um vírus chamado de vírus da influenza. E esse vírus, gente, ele é muito agressivo. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem gripe, né? Muita dor no corpo, nas articulações, febre muito alta, de 39 graus, tá? Pode ter congestionamento nasal, tá? Esses são alguns dos sintomas. Falta de apetite, uma moleza muito grande no corpo, tá? Já o resfriado, os sintomas são mais leves, né? A pessoa pode ter uma corizazinha, uma dorzinha de garganta, né? Só aquela indisposição. E é um outro tipo de vírus que não é o da influenza que causa o resfriado, é uma coisa mais leve, tá? Já a pneumonia ela pode ser causada por vários agentes, pode ser vírus, bactérias, fungos, né? Mas na sua grande parte, a maioria das pessoas que tem a pneumonia, ela é causada por uma pneumonia bacteriana, causada pela bactéria do grupo dos pneumococos. Aqui nós temos os alvéolos pulmonares, que é onde ocorrem as trocas gasosas lá nos nossos pulmões, né? Aqui eu tenho um alvéolo normal, ó, onde ocorrem as trocas gasosas. E aqui a pessoa que tem pneumonia, estão vendo esse líquido amarelado? Isso aqui é um líquido formado pela proliferação das bactérias pneumococos. Isso vai gerar o quê? Muito catarro, muita secreção e vai ocasionar dificuldade da pessoa respirar. Então, a pessoa que tem pneumonia tem febre muito alta, dores nas costas, tá? Dores muito grandes nas costas, justamente, e dificuldade de respirar porque elas não conseguem. Tratamento seria um antibiótico específico, tá?
Tuberculose, tá, gente? Antigamente muitas pessoas morriam de tuberculose. Ela é causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. Koch foi o cientista que fez o estudo e descobriu que essa bactéria, ela era causadora de uma infecção grave nas vias respiratórias, tá? Que era transmitida de pessoa para pessoa, espirros ou qualquer objeto contaminado, e que antigamente as pessoas morriam porque não tinha ainda o tratamento que era feito hoje com antibiótico. Antigamente não existia o antibiótico, tá? E além, do pulmão, aqui a gente tem, o pulmão atingido por essas bactérias, que causam a tuberculose. Elas podem tossir, febre alta, tosse com sangue, pode atingir também outros órgãos, tá? Os ossos, os rins, os gânglios nervosos. E a prevenção para você não ter a tuberculose, todo mundo toma, que é a vacina chamada de BCG. É aquela, gente, que fica lá, aquela marquinha, no braço, tá? Porque fica para a vida toda. Aí nós temos a asma e a bronquite. Tá? São doenças um pouco parecidas, são processos inflamatórios que diminuem o diâmetro do brônquio e bronquíolo. Lembram que os brônquios são aquelas duas ramificações que terminam na traqueia e entram para os pulmões. Então, os brônquios normais, eles têm essa espessura, esse diâmetro aqui, para levar o ar direitinho para os alvéolos pulmonares. Aqui uma pessoa que tem asma. Olha aqui o tamanho, olha a diferença, gente, do diâmetro que o ar chega lá no pulmão e aqui bem pequenininho. Por quê? Porque há uma inflamação aqui na parede desse brônquio, fazendo com que o oxigênio seja levado de forma ineficiente, para os alvéolos pulmonares e ele tem dificuldade de respirar, tá? A bronquite, a bronquite, tosse e catarro por vários meses. Já a asma, as pessoas que têm asma, elas têm crises passageiras, tá? Que muitas vezes é desencadeada por um processo alérgico, pode ser um resfriado ou até mesmo uma gripe. A rinite alérgica, muita gente também tem rinite alérgica, tá? É causado por alergia a pólen, poeira, ácaro e é um inchaço aqui, tá, gente? Na cavidade nasal. Tá? O tratamento é feito com antialérgico, contra substâncias que são produzidas pelo nosso corpo, que são as histaminas. Então, o antialérgico ele tem uma substância chamada de antihistamínico, que é a histamina ela é produzida e ela vai justamente para a região, causando inflamação, naquela região. Então, esse antialérgico é justamente para diminuir essa inflamação aqui na cavidade nasal. Tá ok? E aqui a gente tem alguns problemas relacionados ao sistema respiratório, o uso do cigarro, tá, gente? O cigarro, ele tem vários produtos, nicotina, monóxido de carbono, aqui a gente tem um pulmão normal, rosadinho, e todos esses produtos vão se acumulando, o pulmão de um fumante, bem escurão, tá? E aqui alguns poluentes do ar, monóxido de carbono, dióxido, gás enxofre, como a gente estudou no ano passado, tá? Câncer de pulmão pode ser em consequência de regiões muito poluídas, E algumas doenças como a silicose e a asbestose, que é causada pelo excesso de sílica, quando a pessoa trabalha em minas, fábricas de cimento. E essa aqui, o amianto, aquela telha de amianto que é muito quente, quando ela esquenta, ela começa a soltar esse pozinho. Então, todos os dois podem causar danos irreversíveis aos pulmões, endurecendo e fazendo com que ele não consiga mais respirar, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui, tá bom? Espero que tenham gostado, Prestem atenção, assistam direitinho, resolvam as atividades do livro e a gente se vê na próxima semana, tá? Tchau, tchau, beijos.